Como aprendemos e construímos conhecimento no século XXI? Os avanços tecnológicos, a internet e as mídias sociais mudaram totalmente a forma como consumimos a informação. Nos tornamos produtores de conteúdo e vivemos mediados pelo que circula na internet. Diante desse cenário, as fake news ganham força e a alfabetização midiática se faz cada vez mais necessária. Quer entender mais sobre o assunto? É no Estúdio News que começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo Januária Cristina Alves, escritora e educomunicadora, e Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, olá, um prazer estar aqui para conversar desse tema tão quente, urgente. Né? Obrigado vocês por aceitarem o convite. E vamos já então começar definindo o que é essa tal de alfabetização midiática. Como se explica isso, o porquê da importância disso na nossa sociedade? Bom, a educação midiática, a alfabetização midiática é um conjunto de habilidades para que a criança, o adolescente possa acessar a informação, seja no ambiente online, no ambiente offline, possa participar ativamente dessa discussão e possa, sim, ser um agente cidadão nesse ambiente digital que a gente vive. Hoje em dia não há mais uma divisão de quem produz e quem recebe a informação, né, Januária? Todos somos jornalistas, né? Hashtag, porque é verdade, né? A gente não é mais aquele que consome ou lê a notícia, né? Mas a gente produz e a gente retransmite, a gente repassa também. Então, trata-se de um conceito maior que é o de cidadania, né? Cidadania digital, em que o indivíduo ele tem que se sentir responsável, né, por esses conteúdos, né? Tanto o que ele consome, como o que ele repassa e aquele que ele mesmo produz, os comentários, as opiniões. Tudo isso tem uma escala, hoje em dia, muito maior do que já foi em qualquer tempo, né? Hoje a gente atinge milhões de pessoas com um só comentário. Então, a alfabetização midiática, a educação midiática, ela é absolutamente necessária num mundo onde a comunicação se tornou o principal instrumento, né, de troca entre as pessoas, né? Troca de pensamentos, de ideias, de emoções, de sentimentos e, como tudo, ela precisa ser regulada, ensinada e aprendida. Até porque existe uma necessidade hoje de saber interpretar o conteúdo, né, que está nesse mundo midiático que a gente vive de forma crítica. Então, a habilidade de você saber pesquisar, saber ler criticamente aquela informação que você recebe, saber participar ativamente dessa discussão de maneira ética, responsável, é a função da educação midiática. E é fundamental para os dias atuais, né? Quantas coisas a gente não tem visto, quantos exemplos negativos de falta de educação midiática, no sentido de que as pessoas não conseguem interpretar corretamente aquela informação. E não sabem diferenciar conteúdo, por exemplo. Se antigamente a gente teria os veículos de comunicação que faziam a curadoria da informação, que já traziam aquela informação mastigada, apurada para o cidadão, hoje, a partir do advento das redes sociais e da tecnologia, onde todas as informações elas estão dispostas na timeline de um celular, você não consegue mais diferenciar conteúdo. Então, você não sabe diferenciar o que é opinião, o que é uma análise jornalística, o que é uma matéria baseada em fatos, o que é um post patrocinado. Então, nesse ambiente é imprescindível que a gente tenha uma educação capaz de fazer com que, principalmente crianças e adolescentes, possam sobreviver nesse mundo, né? Você falou sobre essa questão de nós sermos bombardeados por informações e muitas vezes as pessoas não têm a noção de saber o que é uma opinião, o que é algo produzido de maneira publicitária e até uma fake news. A alfabetização midiática, ela quer dar elementos e instrumentos para as pessoas de casa conseguirem dividir e saber o que é o quê, ou também falta um pouco de noção das pessoas, um pouco mais de cidadania, de entender, não só falta o instrumento, mas também saber diferenciar o que é viés ideológico daquilo que você pode assimilar, porque as pessoas ficam querendo só assimilar aquilo que lhes interessa, nunca querem ver o outro lado? Eu acho que é um conjunto.
Acho que primeiro tem a habilidade justamente de interpretar esse conteúdo que ele está recebendo. É saber mesmo diferenciar. Poxa, aquela pessoa que me mandou essa informação é a opinião dela ou aquilo que ela me mandou é baseado num fato que realmente aconteceu. Então, você tem, acho que essa habilidade de você saber diferenciar conteúdo, ela é muito importante. Mas tem também uma outra questão, que é o fato da pessoa querer receber só informações que reforcem aquilo que ela acredita. Então, para isso, a educação midiática traz o conceito da dieta informacional, que você precisa criar repertório, você precisa analisar outras fontes, sair da sua bolha informativa e começar a olhar o que está acontecendo fora desse seu ambiente, fora desse viés de confirmação que vai fazer com que você só reforce posições já adquiridas. Então, é importante que você considere, por exemplo, quando você recebe uma informação, checar essa informação. Ela está em algum veículo de comunicação, ela foi divulgada em algum veículo de informação que você acompanha, que você confia, ela está em outros grupos que você participa, ela foi divulgada num jornal impresso, ela teve, então, checar outras fontes, né? Buscar e fazer com que essa sua dieta seja como uma dieta, como um prato, que tem que ter todas as cores na dieta alimentar, que ela também tenha pluralidade, que ela tenha outras vozes e que assim você consiga criar um pensamento crítico que te dê possibilidade de atuar ativamente com cidadania no mundo atual, né, no mundo conectado, que a gente chama. Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que é a questão do pensamento crítico, da formação do pensamento crítico, que vem da formação de um repertório. Né? Então, é preciso dar para as crianças, os jovens, e daí talvez o grande papel da escola, a condição de ter contato com a diversidade, né? A educação para o diferente. Então, diferentes formas de pensar, diferentes pensadores, a história da filosofia, todas essas questões, a sociologia, tudo isso vai nos ajudar a entender o mundo e a entender os pensamentos diferentes. Não é porque pensa diferente de mim que está errado. Né? Acabar com essa dicotomia de certo ou errado. E mesmo quando você se depara com um artigo opinativo, quem opina? Quem é essa pessoa? Às vezes é uma autoridade no assunto. Então, vale a pena parar, ler, analisar, avaliar, não há problema nenhum. Né? Hoje em dia a gente está cheio de fontes, a gente tem blogs muitíssimos bons, né, que nos dão condições, inclusive, de analisar o contexto. Essa condição de analisar a realidade, né, de parar, pensar, não, isso é fake porque essa pessoa eu conheço o que ela pensa, eu já li, ela não falaria isso. Tudo isso a gente só consegue tendo um repertório leitor. Então, é preciso treinar muito, ler muitas notícias, ler muitos artigos, né, estar sintonizado com esse mundo, ouvir aquele que está pensando diferente, mesmo que a princípio te pareça um absurdo, né, mas até para você ter uma condição de dialogar e de discutir. Então, a formação do repertório, ela está no escopo da alfabetização midiática e informacional, que é um pouco isso, o que a gente faz com tanta informação que a gente recebe, né? Qual delas nos interessa, qual delas nos é útil e nos ajuda a ser melhores cidadãos, né? Porque a informação também serve para isso, né? Dinora, você falou em repertório. No fim de 2018, a educação midiática então passou a fazer parte da Base Nacional Comum Curricular na disciplina de português do ensino fundamental. A ideia dessa inclusão é que os alunos aprendam ali a ter uma leitura crítica, a tudo isso que vocês acabaram de dizer. Uma medida como essa, a gente sabe que não é de um dia para a noite. Mas em que ponto que nós estamos? A gente tem avançado? Não, a gente está começando. Em que isso, pese, né? há 30 anos atrás, eu participei de um programa da Folha de São Paulo, criado pela Flávia Aidar, que é coautora de um livro nosso, que a gente vai falar depois. E há 30 anos atrás, a gente já dizia, vamos levar o jornal para a sala de aula, vamos discutir as notícias, né? Vamos conversar sobre isso. E o tempo passou e a notícia entrou na escola pela porta do gênero, o gênero jornalístico. Então, vamos aprender poesia, crônica, conto e gênero jornalístico, passando muitas vezes batido por essa questão da importância da notícia como formadora do pensamento crítico. Então, assim, tem muito a ser conquistado. Agora, acho uma grande vitória estar na base,
porque a gente sabe agora que temos um chão comum e que os professores, de alguma maneira, vão começar a ver a importância disso, a estudar. E agora os governos, as secretarias de Estado, né, elas têm um compromisso, né, e uma responsabilidade de instrumentalizar esse professor para levar a notícia como uma maneira de discutir, de aprender a dialogar, de conversar sobre as diferenças, né, e colocar isso na pauta. E não acho que é só língua portuguesa, não. Eu acho que a notícia ela é transversal, ela perpassa todas as disciplinas. Dos pequenininhos, a gente trabalhava com foto e legenda na educação infantil que nem lia. Até o ensino médio, que está aí premido pelo Enem, que cobra dos meninos atualidades, está sintonizado. Então, assim, a notícia perpassa tudo isso, independente do suporte que ela está, seja a notícia impressa, sejam as mídias sociais, né, o Twitter, o Facebook. Tudo isso tem que entrar na sala de aula para ser discutido e encaminhado de uma maneira responsável. E acho que, assim, do ponto de vista de oportunidade, o fato de estar na base abre uma porta para que a gente possa levar esse assunto, de fato, para a sala de aula. Então, eu vejo que demorou muito para o Brasil responder a essa demanda, mas respondeu de uma forma bastante ampla. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, não existe uma legislação nacional, não tem uma base nacional como tem no Brasil, que institui um currículo base para todos os estados americanos. Lá, cada estado tem que trabalhar a sua legislação. E aqui, a gente conseguiu, né, com esse avanço, com a inclusão do campo jornalístico midiático dentro da língua portuguesa, uma abertura para uma política pública de âmbito nacional. Conseguimos também, né, e se nós analisarmos o texto da Base Nacional Comum Curricular, como a Januária colocou, ela aparece, a educação midiática aparece em várias competências ali colocadas. Competências de questões de tecnologia, de questão de inovação, de questões, por exemplo, em ciências, em biologia. Então, é possível você tratar de assuntos com viés da educação midiática em várias disciplinas. Até para, de novo, formar aquele repertório que o aluno precisa. A gente falou da questão escolar. Antes de entrar na preparação dos professores, eu queria olhar para fora da escola. A Januária estava falando que há 30 anos já discutia fake news, já se discutia sobre o impacto do jornalismo na sala de aula. E eu me lembrei da época que eu estava no colégio e que jornal, para mim, era uma coisa chata, era uma coisa do pai, do avô, que sentava na sala e ficava lendo. Não querendo dar uma de ombudsman da imprensa, mas aproveitando que você está aqui, Januária, é jornalista, já trabalhou na área, faltou um pouco da noção de nós mesmos, jornalistas, grupos midiáticos, em dar atenção às crianças, aos adolescentes, e isso abriu um vácuo para que blogs de hoje, garotos que querem produzir, estão ajudando as outras crianças em sala de aula que têm interesse por assuntos que a gente diz de adultos, né? A política, a geopolítica. Então, a gente deixou um vácuo aí e que, felizmente, está sendo coberto, mas a gente tem que dar uma atenção também a essas pessoas que querem participar, que são cidadãos. Com 16 anos, você pode votar. Claro. Sem dúvida. Eu acho que as grandes mídias, né, não se preocuparam com a formação do seu futuro leitor. Né? Então, era isso uma preocupação que a gente tinha lá atrás. Quem vai ser o nosso leitor? Como é que ele vai lidar com essa informação? O que eu preciso oferecer para esse leitor continuar querendo ler jornal? Né? E com isso nós fomos perdendo. Eu sou escritora, nós fomos perdendo também leitores de livros. A gente hoje tem um problema sério, principalmente quando a criança, o jovem vai chegando lá pelos 13, 14 anos, vai acabando. O vínculo com o livro, com a ficção, com os clássicos, ele também está se perdendo. Então, eu acho que é um momento super apropriado, né, para as mídias fazerem essa reflexão. É uma geração pouco interessada em política, né, pouco interessada em ciências, né? Outro dia fizeram uma pesquisa sobre os cientistas brasileiros, ninguém sabia quem é, né? Então, que tipo de informação nós estamos oferecendo, né? E neste vácuo vão entrando as fake news também, porque, na verdade, existe um escopo de interesse dessa geração que a gente precisa entender o que eles querem, o que é interessante para eles, para a gente poder oferecer novamente, de uma maneira responsável, criteriosa, preparando para que eles sejam
leitores que, inclusive, vão interagir, criticar o trabalho da gente. E um ponto que é interessante, né? Você colocou muito essa questão, né, do jornal ser uma coisa para o meu pai, né? Ou não ter o jovem não ter esse mesmo carinho, né? Que meu pai sempre lia jornal, lia impresso, vínculo, até né, hoje eu que recebo. Eu não consegui fazer com as minhas filhas leiam o jornal dessa forma, mas é também porque os veículos, eles pararam de envolver a criança e o jovem. Então, o adolescente, a criança, eles não se sente mais representado por essa imprensa, né? Por esse jornalismo profissional que está aí. E aí, o que acabou acontecendo? Você expulsou, né? Assim, expulsou no sentido da criança e adolescente irem buscar outros conteúdos não tão positivos, né? Na medida em que você tem um ambiente enorme nas redes sociais, que faz com que ele se sinta representado. Então, qual é o grande fenômeno dos youtubers mirins? É que a criança se sente representada, ela cria uma empatia com relação àquela criança que é igual a ela, né? Que não é uma celebridade, não é um ator de novela, não é um jornalista que está na bancada e fala igual a ela, fala a língua dela. Então, ela se sente representada por aquilo. Então, assim, eu acho que houve um momento em que os veículos pararam de investir no seu público leitor, né? Pararam de olhar para esse público como o futuro do seu negócio, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, uma pulverização de oferta, com uma quantidade enorme de canais e que agora tem a necessidade de você ensinar a criança a separar o joio do trigo. A fazer com que ela saiba, olha, tudo bem, eu vou acompanhar um canal que é totalmente de entretenimento, mas eu também tenho a possibilidade, que é maravilhosa, de acompanhar canais de ciências, canal que fale sobre história, que trate de assuntos que são interessantes para mim, de esportes. Então, canais específicos, né, que possam auxiliar nessa construção de repertório. Então, assim, a tecnologia não é ruim. A gente tem que tirar o melhor, ela traz coisas positivas e negativas. O que a gente precisa é tirar o melhor proveito dela. E as famílias têm também uma responsabilidade nisso, né? E as escolas também estão preocupadas em como vão envolver as famílias nesse trabalho, né? Porque hoje em dia a gente sabe, é comum estar num restaurante, famílias almoçando, cada um com seu celular, né? Então, a oportunidade que a gente tem ao ver uma notícia, né? Ao saber de uma notícia, gente, vocês viram, olha, fulano falou, não, mas eu ouvi fulano falando isso. Então, esta conversa, né? Esta orientação, o olhar, você dirigir o olhar da criança e do jovem para esse contexto, a família tem muita responsabilidade também. Então, se o jornal era do pai, do vô, eu lembro que em casa se lia e se comentava. E aí eu ficava com vontade de ir lá ver, entender, inclusive para entender do mundo adulto, né? Que era uma coisa que a gente quer crescer e tal. Então, isso precisa ser trabalhado em casa, quer dizer, você pai, você mãe, você vovó, não é só ler, né? É ler junto, ler, comentar. Né? Estimular a criança, o adolescente. E a conversa, né? Eu acho que essa questão da conversa, hoje, cada um de nós tem o seu dispositivo móvel. Então, você parou de ter essa conversa da análise mesmo. Então, vem uma notícia, você fala, nossa, você viu o que aconteceu? Você viu o resultado do futebol? Poxa, o São Paulo contratou o Daniel Alves, vamos conversar. Não, você fica olhando toda a repercussão da rede, não conversa e não analisa, porque pode ser muito... Então, isso é um papel que as famílias precisam resgatar, né, de conversar sobre a questão midiática mesmo, sobre a questão da responsabilidade do uso, do tempo de uso dos dispositivos, né, e dar o exemplo, né? Verdade. A conversa é muito boa, a gente vai para um rápido intervalo, eu estou aqui com a Januária Cristina Alves e com a Patrícia Blanco, a gente volta em instantes, não saia daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Januária Cristina Alves, escritora e educomunicadora, e Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Antes da gente voltar com o nosso bate-papo, a gente vai dar uma olhada numa reportagem que mostra como os idosos lidam com as fake news que circulam pela internet. Vamos ver. Zimar é uma usuária assídua da internet.
No computador, pesquisa produtos e serviços. Tem ainda 3 redes sociais, que acessa mais frequentemente no celular. Mas ela fica constrangida quando recebe uma notícia, repassa e só depois descobre que se tratava de uma informação falsa. Já perdeu as contas quantas vezes isso aconteceu. Como é que você se sente? Constrangida, desapontada e com um pouco de raiva também. Poxa, porque está passando mentira falsa, né? E a gente confia e repassa e é falso. Então, é desagradável. Pessoas acima dos 65 anos compartilham 7 vezes mais notícias falsas do que usuários que têm entre 18 e 29 anos, segundo uma pesquisa americana. O estudo analisou publicações de um grupo em uma rede social durante a campanha presidencial dos Estados Unidos em 2016. O artigo foi publicado em uma revista científica americana e também percebido aqui no Brasil. Essa especialista em redes sociais diz que a maioria dos idosos tem menos experiência com a ferramenta, por isso acaba sendo usada. Os idosos, eles têm menos vivência com o ambiente digital do que as novas gerações, então isso faz com que eles acreditem mais piamente no que está ali, né, nos ambientes digitais do que aquele que já está habituado e já sabe o que deve descartar ou não quando recebe uma informação. Ela diz ainda que muitos sites oficiais já têm uma página específica para esclarecer a divulgação de notícias falsas. Não só os oficiais, como páginas de busca. Se você joga aquela informação que você recebeu, muito provavelmente no primeiro resultado que vai aparecer já vai dizer que aquilo é uma fake news. Se você pegar aquela informação, vai no site de busca, coloca lá, o resultado provavelmente já vai dar que é fake news. Zimar só queria ajudar, mas depois de tanto repassar notícias que não são verdadeiras, agora ficou mais criteriosa. Geralmente, se tem um número de telefone, eu ligo. Mas se não tem telefone, aí eu deleto. Não passo não, porque para não passar vergonha. Bom, e aí? A gente está falando de educação para crianças, para adolescentes, é uma coisa. Agora, educar idosos e adultos é uma tarefa mais complicada? Eu acho que é complicado, mas é possível. É possível porque é preciso que a gente crie, né? Eu falo a gente porque eu acho que a responsabilidade é de todos nós, né? Que a gente crie uma percepção de que a gente não pode, não deve compartilhar conteúdos que a gente não checou, que a gente não foi atrás de saber se aquilo é verdade ou não, simplesmente pela surpresa daquele conteúdo. É importante que a gente pare e reflita, né? Hoje tem estudos também, como esse que foi colocado na matéria, que mostram que a pessoa não lê, não dá tempo dela ler. Ela compartilha em menos de 5 segundos uma informação. Ela tem uma ânsia tão grande de compartilhar aquele conteúdo que ela não para minimamente para refletir. Se nós todos pararmos e refletirmos sobre aquele conteúdo que a gente recebe, a gente vai parar de compartilhar e com isso a gente vai parar de endossar conteúdos que podem ser danosos para uma pessoa ou para um agente ou para a sociedade como um todo. O caso das vacinas que a gente falou é exatamente isso. Quer dizer, na ânsia de querer alertar sobre o risco da vacinação, você acaba sendo um agente disseminador de conteúdo não verídico, né, de desinformação. E isso, como colocou uma das entrevistadas, é muito ruim. Eu brinco nas conversas que a gente faz com alunos, com estudantes e também com o público adulto, que nós temos que ser estraga-prazeres de grupo de WhatsApp. Quer dizer, a gente tem que fazer parar essa onda e cabe a nós, questionar. Veio uma informação, questiona. Poxa, você checou isso? Isso é verdade? Que fonte você pesquisou? E na dúvida, não repasse. Eu acho que tem uma coisa também muito interessante que precisa dar instrumentos para a terceira idade, entender também o mecanismo de produção de notícias fora do papel. Porque é uma geração que foi alfabetizada, cresceu lendo notícia impressa. Né? E o impresso tem uma coisa de ser sagrado, né? Está escrito, saiu publicado, é verdade, está no livro, né? Hoje em dia perdeu-se isso, né? As coisas têm um imediatismo muito grande, portanto são descartáveis. Então é preciso também campanhas, né, de conscientização dos idosos
eu costumo dizer que é importante entender os bastidores, né? Como é que essa notícia é produzida, como é que ela é veiculada, fazendo com que eles tenham um olhar um pouco mais desconfiado em relação a tudo isso, né? E também saber administrar esse volume de informação e essa ansiedade que dá de querer ler tudo, entender tudo e aí acaba repassando o que não é verdadeiro. Então, acho que é uma campanha também pelo esclarecimento da população e aí acho que todo mundo tinha que saber como é que funciona o outro lado, né? O lado B da notícia. A né? professora Elizabeth Saad, da ECA, da USP, ela tem um texto bem interessante que vai de encontro a isso que vocês estão falando, que é justamente a onda da produção do jornalismo. A comunicação se faz por ondas, né? Então, a comunicação do jornalismo, ela é a apuração, ela é devagar, a checagem, até chegar o leitor ou o telespectador. Enquanto isso, tem uma tsunami chamada fake news, que ela não passa por apuração, ela fica restrita a grupos pequenos, a teorias conspiratórias, que de repente vem com uma onda gigantesca e acaba influenciando toda a nossa sociedade, né? Eu queria trazer à tona também, falar sobre a Unesco. Em 2011, ela lançou um currículo de alfabetização midiática e informacional para professores. Segundo o texto, eu vou ler, quando a informação está concentrada nas mãos de poucos, a capacidade do público tomar decisões e acessar informações torna-se bastante reduzida. Essa é uma responsabilidade apenas das escolas? E outra questão, ensinar a alfabetização normal é de uma maneira, para o professor, é uma maneira simples, você tem uma biografia gigantesca. A alfabetização midiática é algo novo. É ainda mais difícil preparar o professor? É um desafio. É. Por isso, eles criaram o currículo, né? Pessoas do mundo inteiro se reuniram em torno do tema e trocaram experiências e montaram um currículo que ele pode e deve ser utilizado. É um material gratuito, qualquer pessoa pode baixar pela internet. Deve ser utilizado nas escolas, desde o ensino fundamental até o ensino médio. A preocupação era exatamente isso, era ter alguns pontos básicos, né? Eu brinco dizendo que lá tem tudo o que você precisa saber para estar alfabetizado, né, em termos de mídia e de informações. Eles se preocuparam muito também com a questão da informação, porque, sei lá, você vai em povoados muito longínquos, às vezes a informação não chegou, que dirá a fake, né? O fato não chegou, que dirá o fake. Então, a gente tem vários problemas, várias camadas, né, de questões envolvidas em tudo isso. Então, o currículo ele é uma base. Obviamente, em cada país ele está sofrendo suas adaptações, né? E aqui no Brasil deverá sofrer também, porque cada realidade, cada contexto pede um determinado olhar, um determinado foco. Mas é um desafio, sim. O professor não tem uma cartilha para ensinar, né? Faça assim, faça assado. É uma coisa que precisa ser construída. E o desafio é tão grande porque a todo momento isso tudo muda. Então, a gente está trocando realmente o pneu do carro com ele em movimento. Né? As coisas estão acontecendo e a gente está tentando. Por isso é importante aquela coisa que eu falei lá atrás, da gente formar pensamento crítico, formar repertório, porque isso ninguém te tira. E aí pode vir o veículo que for, a bagunça que for, você vai ter condição de análise, capacidade de análise, de resolução de problemas. Isso é um pilar importante e acho que a escola está atenta a isso. E é por aí que eu acho que deve ser o investimento inicial, antes da gente ter uma cartilha que ensine como fazer. E eu acho que o ponto, a Unesco, ela tem um programa mundial, que é o Media and Information Literacy, o MIL, né, que produziu esse currículo de formação de professores. E a preocupação da Unesco é entrar nas faculdades, né, na formação do professor que está se formando para ser um professor que vai atuar no futuro. A nossa preocupação também, além dessa preocupação da Unesco, nós firmamos um acordo operacional com a Unesco, Palavra Beta e a Unesco no Brasil, é também levar informação para o professor que está na sala de aula. Aquele professor que está hoje com a demanda da BNCC, né, com a imposição da BNCC, com a demanda da sociedade por uma educação midiática para o aluno e precisa atuar no dia a dia ali. Então, a gente, baseado nesse currículo, em todas as discussões, nós criamos no Palavra Beta um currículo sugerindo para o professor que está na sala de aula como ele levaria esse assunto para a escola. E é um currículo baseado em 3 pilares: o ler,
que é a leitura crítica da informação, é saber analisar aquele conteúdo, buscar fontes de informação plurais, que você possa melhorar esse repertório do aluno, desenvolvendo o senso crítico, o produzir, que é o escrever. Né? Patrícia, só vou te interromper, só claro. para ir mostrando um pouco, porque você já está falando do Educa Mídia, e para entender e para mostrar para o pessoal de casa mais didaticamente sobre esse material que vocês produziram lá no Palavra Aberta, né? Que eu acho muito interessante e de maneira simples, né? E fácil, bem didático para as pessoas. Continua só enquanto eu vou mostrando aqui, porque é bem legal, né? Então, são os 3 eixos, né, que eu estava falando. O ler, que é a leitura crítica da informação, esteja ela no online ou no offline. É o escrever, que é na medida em que a gente tem a fusão de papéis entre o consumidor da informação e o produtor, quer dizer, quem escreve num grupo de WhatsApp é produtor de conteúdo. Quem escreve num post em qualquer rede social é um produtor de conteúdo. Então, ele tem que saber como o impacto dessa produção na sua atividade do dia a dia. Um post hoje pode refletir lá na frente. Se você faz um comentário racista hoje e você tem 15, 16 anos, esse comentário vai ficar na sua rede. Com muita gente. Com muita gente. Exemplos que a gente tem de pessoas perderem vagas em grandes universidades americanas por conta de posts do passado. Então, saber escrever, ter uma autoexpressão, ele é fundamental para os dias atuais. E o terceiro é o participar. É essa noção de cidadania para que você possa participar ativamente, né, de forma responsável, ética. Será que eu posso xingar muito mesmo num post? Será que eu posso escrever um conteúdo mentiroso sem ter nenhuma responsabilização por esse conteúdo? Então, esse currículo que está no site do Educa Mídia, ele está disponível e o que a gente pretende para ajudar o professor em sala de aula, produzir planos de aula, materiais didáticos que ele pode baixar e usar gratuitamente para levar. Esse é um caso. Esse é um caso, né? E eu olhando aqui, para quem está em casa, ele funciona como você tirar mesmo aqui desse envelopezinho e aí ele fala sobre jornalismo, desinformação, fake news e atrás para debater, é isso, né? Exatamente. Ou seja, não é algo que você pode deixar restrito só à escola. Isso pode ser, como a gente falava, a família, né? Exatamente. Usar um meio para trazer a discussão, a reflexão sobre temas importantes, né, Patrícia? Até em grupos, né, de clubes, né, de academia, se você tem um grupo que você queira trabalhar, esses cards, eles estão disponíveis para download gratuito no site e ele tem, assim, o que a gente propôs aqui? É que a partir de um conceito, por exemplo, peguei um aqui aleatório, conteúdo patrocinado. O conteúdo patrocinado, ele está nos feeds, né? Aí, atrás tem as perguntas para reflexão. Então, o que é um conteúdo patrocinado? Como que você aceita esse conteúdo? Por que ele é importante de você refletir? Que marca que está patrocinando aquilo? E outras tantas questões, que isso aqui são só perguntas disparadoras. Mas aí você pode criar uma aula de educação midiática a partir de um único... um material autoexplicativo. Autoexplicativo, isso exatamente. Eu acho bacana. Não necessariamente você tem que ter noção de mídia ou ser versado no assunto, né? Mas se você for interessado em observar melhor, com esse roteiro você consegue se inteirar do assunto para começo de conversa. Janara, vou aproveitar também, como a gente falou, você é escritora, autora de diversos livros infantis de sucesso. Esse é seu último livro, se não me engano? Está saindo do forno, o Como Não Ser Enganado pelas Fake News, foi escrito por mim e pela Flávia Aidar e já está à venda, é um livro editado pela Editora Moderna, que faz parte de uma coleção que chama Informação e Diálogo, que é uma coleção destinada para crianças entre 11 e 14 anos. Imagino que seja um desafio enorme trazer esses assuntos para um livro infanto-juvenil, ou seja, como é que faz para colocar tudo isso aqui no livro é um desafio e explicar? Mesmo. A gente brinca que esse livro são pelo menos 7 ou 8 de versões, né? Para a gente conseguir chegar... A gente dividiu o livro em três blocos, né? O poder das fake news, o poder da informação e das notícias e o poder do leitor.
Aí a gente entendeu que a gente tinha que reunir num livro um conjunto de conceitos, de elementos, de dados, né, de fontes, de referências, tem QR codes, tem infográfico, e assim, tudo que a gente conseguisse dar de pistas, né, sobre o assunto, para justamente incentivar o aluno a pensar no assunto, a buscar mais, né? No final a gente diz, olha, essa conversa está só começando, isso aqui é só o ponto de partida. E como a gente sabe que pela natureza da editora, do trabalho que se faz, normalmente tem um professor aqui atrás, um professor que adota, né? Tem uma escola que se preocupa com isso, então tem também todo um material para amparar o professor, né, a trabalhar com o livro, e aí a gente espera que, né, a presença do professor, da escola, das famílias, a gente diz que é um livro para levar, né, para viagem com os amigos, para a família, a gente espera que o tema venha à tona, provoque o leitor essa reflexão e, no mínimo, a gente quer um leitor curioso, né? Eu digo que é um livro para o leitor que não quer ser só o consumidor de notícias. Ele quer ter um papel, ainda que seja só lendo, mas um papel um pouco mais crítico. Então, eu quero um leitor desconfiado, né? Curioso. E um aviso, mesmo sendo uma literatura infanto-juvenil, com certeza quem está interessado pelo assunto e está boiando, como diriam os jovens, no assunto vale também a leitura, Vale. você pai, você avô, juntar com o netinho, com a neta e falar sobre o tema. Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas, foi sensacional o bate-papo, é um tema que a gente podia ficar horas aqui conversando. É só o começo. Mas eu agradeço muito a Januária, muito a você, Patrícia, pela participação aqui conosco e até uma próxima. Muito obrigada. Até uma próxima, obrigada pela oportunidade também. Estúdio News fica por aqui, eu recebi, como eu disse, Januária Cristina Alves, escritora e educomunicadora, e Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá!